A Antártida é o continente mais isolado e hostil da Terra. Um deserto de gelo de 14 milhões de quilômetros quadrados, onde as temperaturas despencam para 90 degrees Celsius. Durante décadas, fomos ensinados que é um lugar estéril, nunca habitado por humanos e intocado pela história civilizada. Mas essa narrativa oficial está sendo despedaçada pelo derretimento acelerado das geleiras e pela vigilância constante de satélites civis. Recentemente, pesquisadores independentes e arqueólogos digitais, vasculhando o Google Earth, encontraram algo na cordilheira Ellsworth que desafia a geologia. O gelo recuou e revelou uma estrutura colossal que não se parece em nada com uma montanha natural. É uma pirâmide perfeita, com 4 lados simétricos e íngremes, orientados com precisão para os pontos cardeais, emergindo do manto branco como um monumento esquecido. A estrutura é assustadoramente similar à Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, mas sua escala é muito superior. Enquanto a pirâmide egípcia foi construída no deserto, esta parece ter sido erguida quando a Antártida ainda era um continente verde e temperado. A precisão dos ângulos e a rigidez das arestas sugerem engenharia avançada e não a ação caótica da erosão pelo vento e pela neve ao longo de milênios. Imediatamente, a comunidade científica mainstream correu para abafar a descoberta, classificando-a como um nunatak, um pico de montanha rochoso que se projeta acima do gelo. Eles argumentam que é apenas pareidolia, uma ilusão de ótica, onde o cérebro humano vê formas reconhecíveis em padrões aleatórios. No entanto, a natureza raramente, ou nunca, cria formas piramidais perfeitas com base quadrada de quilômetros de extensão. O mistério se aprofunda quando olhamos para mapas antigos, como o famoso Mapa de Piri Reis de 1513. Este documento histórico mostra a costa da Antártida detalhada e livre de gelo séculos antes do continente ser oficialmente descoberto em 1820. Isso sugere que uma civilização marítima avançada mapeou e habitou aquela terra antes que um cataclisma climático a congelasse instantaneamente, preservando seus segredos. Se essa teoria estiver correta, a pirâmide revelada não é apenas uma formação rochosa, mas o topo do edifício mais antigo da Terra. Ela seria a prova definitiva de uma civilização mãe pré-diluviana, que existiu há mais de 12 mil anos e foi varrida do mapa, restando apenas refugiados que fundaram o Egito, a Suméria e os Maias, tentando replicar a arquitetura perdida de sua terra natal congelada. O comportamento dos governos mundiais em relação à Antártida é a maior evidência de que algo está sendo escondido. O Tratado da Antártida, assinado em 1959, é único na história diplomática. Ele proíbe a exploração militar e a mineração, transformando o continente em uma reserva científica. Na prática, ele cria um bloqueio legal que impede qualquer arqueólogo independente ou empresa privada de realizar escavações sem permissão de alto nível. Por que tanto segredo e proteção para um bloco de gelo sem vida? Relatos de militares reformados e whistleblowers indicam que a Antártida é, na verdade, uma zona militarizada disfarçada de ciência. Eles afirmam que as grandes potências não estão lá estudando pinguins ou o clima, mas sim escavando tecnologias antigas encontradas sob o gelo, em uma corrida armamentista arqueológica silenciosa e desesperada. Em 2016, o mundo testemunhou uma série de visitas estranhas ao continente. John Kerry, então secretário de Estado do EUA, viajou para lá no dia da eleição americana. O patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa, também foi abençoar o continente. Até o astronauta Buzz Aldrin visitou o local e foi evacuado às pressas por razões médicas. O que essas figuras de poder foram ver pessoalmente no meio do nada? Especula-se que essas visitas foram inspeções a novas descobertas reveladas pelo degelo.
Rumores indicam que eles visitaram a Cidade dos Antigos, um complexo urbano massivo que está sendo desenterrado secretamente. A pirâmide seria apenas a estrutura central de uma metrópole tecnológica que funcionava com energia geotérmica ou algo ainda mais exótico, agora desativada e enterrada sob quilômetros de água sólida. Imagens de satélite também detectaram anomalias térmicas estranhas sob o gelo, fontes de calor que não correspondem a vulcões conhecidos. Isso alimenta a teoria de que máquinas ou reatores antigos podem ter sido reativados inadvertidamente pelas escavações, ou que a própria estrutura da pirâmide funciona como uma usina de energia, emitindo radiação ou calor que está acelerando o derretimento local. O Google Earth, ferramenta usada para a descoberta, apresenta áreas censuradas na Antártida. Grandes faixas do continente são cobertas por borrões digitais ou patches de baixa resolução, enquanto outras áreas têm imagens nítidas. Se é apenas neve e gelo, por que censurar coordenadas específicas? A ocultação deliberada de dados geográficos é um sinal clássico de instalações militares ou áreas de interesse estratégico sensível. A existência de uma civilização na Antártida destruiria a cronologia aceita da evolução humana. Admitir que existia uma sociedade tecnológica antes da nossa obrigaria a reescrever todos os livros de história e biologia. As instituições acadêmicas e governamentais preferem manter o status quo, ridicularizando qualquer um que questione a narrativa oficial, para não perderem sua autoridade e controle sobre o conhecimento. Além da pirâmide, outras formas anômalas foram avistadas. Entradas gigantescas nas encostas de montanhas que se assemelham a hangares para aeronaves, e o que parecem ser longas estradas retas ou pistas de pouso submersas sob camadas finas de gelo. A densidade dessas descobertas em uma área específica sugere um planejamento urbano inteligente e não formações geológicas aleatórias. A teoria do flash frozen, congelamento instantâneo, explica como essa civilização desapareceu. Evidências geológicas sugerem que uma mudança súbita no eixo da Terra ou um impacto de cometa pode ter deslocado a crosta terrestre, movendo a Antártida de uma zona temperada para o Polo Sul em questão de dias. Isso teria congelado a cidade intacta, com seus habitantes e tecnologias preservados como um retrato do passado. Arqueólogos que tentam obter financiamento para expedições à Cordilheira Ellsworth têm seus pedidos negados sistematicamente ou são descreditados profissionalmente. O controle de acesso é rígido. Qualquer navio ou avião não autorizado que se aproxime da zona de exclusão é interceptado por patrulhas militares, sob a justificativa de proteção ambiental ou segurança nacional dos países signatários do tratado. A mídia tradicional ignora essas descobertas ou as trata com ironia, focando em notícias triviais, enquanto a maior descoberta arqueológica da história humana permanece oculta. No entanto, a internet permitiu que pesquisadores de todo o mundo cruzassem dados, compartilhassem coordenadas e montassem um quebra-cabeça que antes era impossível de ser visualizado por uma única pessoa. Se a pirâmide é real, ela pode conter respostas para os maiores mistérios da humanidade: a origem da nossa espécie, a construção das pirâmides do Egito e a fonte de tecnologias perdidas como a eletricidade da antiguidade. Pode ser um repositório de conhecimento, uma arca de Noé, de dados deixada por nossos ancestrais para nos ajudar a evitar o mesmo destino catastrófico que os destruiu. Há quem diga que o interesse súbito de bilionários e agências espaciais em Marte é, na verdade, uma cortina de fumaça. A verdadeira fronteira não é o espaço, mas o subsolo da Antártida. Recuperar a tecnologia dos deuses antigos daria a qualquer nação uma vantagem militar e econômica insuperável.
justificando o nível extremo de sigilo e a censura agressiva sobre o tema. As lendas de quase todas as culturas antigas falam de uma terra ao sul, um paraíso primordial, ou uma ilha branca que afundou ou desapareceu. Os arianos da Índia, os povos pré-colombianos e até os mitos gregos sobre a Hiperbórea podem estar se referindo a essa civilização antártica. A memória humana é falha, mas os mitos muitas vezes guardam verdades geográficas que esquecemos. A pirâmide na Antártida também levanta a questão da energia. Se ela for uma máquina, como teorizam sobre a pirâmide de Gizé, ela poderia ser uma fonte de energia de ponto zero, ou energia sem fio, capaz de alimentar o planeta inteiro. A supressão dessa descoberta seria, então, um movimento para proteger a indústria global de combustíveis fósseis e manter a humanidade dependente de fontes de energia pagas e controladas. Céticos apontam que expedições científicas legítimas ocorrem na Antártida o tempo todo, mas essas expedições são confinadas a áreas específicas e seus dados são filtrados. Cientistas que trabalham lá assinam acordos de confidencialidade rigorosos. Aqueles que ousam falar sobre coisas estranhas que viram no gelo muitas vezes sofrem acidentes, perdem suas carreiras ou são silenciados. A estrutura piramidal é a forma mais estável para resistir a terremotos e catástrofes, o que explicaria por que ela ainda está de pé após milênios de gelo esmagador. Sua orientação cardial sugere um conhecimento astronômico profundo, alinhado com constelações que eram importantes para os construtores, talvez servindo como um marcador temporal para quando o gelo derretesse novamente. O aquecimento global, ironicamente, é o maior inimigo do segredo. À medida que o gelo derrete, torna-se impossível esconder estruturas de quilômetros de altura. O que antes estava enterrado a centenas de metros de profundidade, agora está sendo exposto à luz do sol pela primeira vez em 12 mil anos. O tempo está se esgotando para os guardiões do segredo. Estamos diante de um dilema. Aceitar a história confortável de que somos o ápice da evolução e que a Antártida é apenas gelo, ou encarar a possibilidade assustadora de que somos uma civilização com amnésia, vivendo sobre as ruínas de gigantes. A pirâmide é a chave que abre a porta para esse passado proibido, e essa porta está sendo arrombada pela natureza. A descoberta não é apenas sobre pedras antigas, é sobre o futuro. Se encontrarmos provas de um cataclisma cíclico que destrói civilizações avançadas, teremos que repensar nossa própria sobrevivência. A pirâmide pode ser um aviso deixado em pedra. Nós éramos como vocês e olha o que aconteceu conosco. É um monumento à fragilidade da grandeza humana. A internet e a democratização dos dados de satélite tornaram o encobrimento total impossível. Hoje, qualquer pessoa com um computador pode ser um explorador. As coordenadas da pirâmide circulam em fóruns e vídeos, desafiando a narrativa oficial. A verdade não está mais nas mãos de poucos. Ela está pixelizada na tela de milhões, esperando para ser reconhecida. Em breve, uma revelação será inevitável. Talvez um pedaço maior da estrutura desmorone, revelando o interior, ou um whistleblower vaze imagens inegáveis do solo. Quando isso acontecer, a arqueologia, a história e a religião entrarão em colapso. A pirâmide da Antártida é a ponta do iceberg, literal e figurativamente, de uma realidade que mudará o mundo. A pergunta final que fica é: o que faremos quando a verdade for revelada? Estaremos prontos para aceitar que não estamos sozinhos na história da Terra? A pirâmide permanece lá, silenciosa, fria e majestosa, uma testemunha eterna aguardando o momento em que a humanidade terá coragem suficiente para olhar para o sul e ver o que realmente existe. A Antártida guarda o maior segredo do nosso planeta.
Não é uma conspiração vazia, é uma dedução baseada em evidências visuais, anomalias geológicas e o comportamento suspeito das elites globais. O gelo está derretendo e, com ele, as mentiras que nos contaram sobre quem somos e de onde viemos estão se dissolvendo. A verdade está emergindo fria e implacável.